Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o vice-líder do prefeito Alexandre Calil na Câmara Municipal, o vereador Álvaro Damião, do PSB, de radialista famoso a vereador em Belo Horizonte. Bom dia, bem-vindo, vereador. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado, Rodrigo. Famoso nem tanto. Famoso, sim. Obrigado, que é. Obrigado, amigo. É um prazer enorme te ver trabalhando, viu? Fico muito feliz por você e parabéns à Rádio Super Notícias e é isso aí. Boa sorte para todos vocês e estamos juntos e misturados, nós radialistas sempre. Bom dia para você e bom dia, Delma, também. Bom dia. Muito obrigado pelas palavras. Eu tive o prazer de trabalhar com o vereador Álvaro Damião e outros microfones por aí em Belo Horizonte. Bom, é o seu primeiro mandato, vereador. Isso. Foi a segunda vez que se candidatou, a primeira que conseguiu se eleger, o primeiro mandato. Como é que tem sentido a Câmara Municipal nesses primeiros meses de mandato, nessa experiência que imagino seja bastante diferente? Se o Distritão tivesse sido aprovado em 2011, eu estaria no meu segundo mandato. Eu fiquei entre os 15 vereadores entraram na Câmara sem a minha votação em 2012. Tive 6.093 votos. Agora no primeiro mandato. Feliz, muito feliz. É diferente, né? Uma experiência nova. A gente que faz política no rádio, porque também é política. Política você acorda com ela, você toma café com ela. Muita gente fala, eu não gosto de político. Fala, tudo bem, você pode não gostar de político, mas você tem que gostar de política, porque a política movimenta a sua vida. É na escola, é no trabalho, é em casa, é no dia a dia, né? Então, a gente vive um momento conturbado, a gente está entrando no momento em que o país passa por uma... vai se conhecendo politicamente, sabe? O Brasil está passando por uma reforma, literalmente, política. Isso para nós que estamos chegando é bom também, porque você sente o baque, o barco está balançando, mas aí vamos mostrar, né, para a população, nós no caso de Belo Horizonte, quem tem condições de ficar no barco e quem não tem condições de ficar. Vereador, a reforma política é a pauta da semana. O que o senhor poderia destacar de positivo? A gente comentava hoje mais cedo aqui no Super N sobre essa possibilidade de que nas próximas eleições candidatos poderão disputar 2 cargos, né, no majoritário e no proporcional. Do ponto de vista da imagem que os políticos vão passar para o eleitor, o senhor considera isso positivo ou negativo? Negativo, não concordo. É o famoso perdeu em um, ganhou no outro, né? Você aposta com 2 números. Não pode ser assim. Política não é aposta. Política você acredita no seu ideal e faz com que as pessoas possam acreditar também. Se você conseguir o número de pessoas que acreditam junto com você e esse número for superior a de quem concorre com você, você entra. Tem que ser assim, é simples. Não tem que agora você concorre para governador e concorre também para deputado federal. Pelo menos eu salvo o mandato. Porque eles estão pensando assim. E isso não é legal. Isso não é importante para o Brasil. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de uma política clara, simples e honesta. Essa não é honesta. Porque, primeiro, que você vai tirar uma vaga de quem concorreu só para deputado federal ou estadual, né? Mas não é por aí. Esse ponto da reforma política não é aprovado por mim. Na verdade, poucos são aprovados e aprovados pela maioria. Eu falei aqui do Distritão que eu seria beneficiado por ele. Mas quando eu entrei nesse famoso jogo da política, eu já sabia. Eu sabia que era assim. Eu fiquei no PSB em 2012, tive uma votação alta, poderia ter sido eleito em outro partido, mas eu não entrei por partido, eu entrei para a política, para fazer uma forma diferente, tanto que permaneci no mesmo partido e estou nele até hoje, que é o Partido Socialista Brasileiro. Então, a forma como manipulam o regulamento durante o campeonato é que irrita profundamente a população. E nós, políticos, somos parte da população também. O senhor concorda com o financiamento público de campanha? Até porque já estão... se essa proposta passar, os políticos vão ter aí 3 bilhões e 600 milhões de reais apenas para fazer campanha no Brasil. Não concordo com financiamento nenhum, nem o público, nem o privado. Você tem que fazer política com sua voz, você tem que fazer a política chegar da forma como você pode fazê-la chegar às pessoas, sabe? Não é comprando espaços, não é comprando votos, porque você gasta esse dinheiro todo, não é isso. Você tem que utilizar aquilo que você tem, as suas ferramentas para poder chegar às pessoas o que você pensa sobre a política. Não é a privada, a forma que já vinha sendo feita, ou se vai agora pegar dinheiro público para financiar a campanha. Nós precisamos de dinheiro público para muitas, nossa, se fosse citar aqui, hein, a gente vai fazer um programa até meia-noite. Para N situações, aí você vai pegar 3 bilhões
3 bilhões, que é o que resolveria bem o problema de uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, com 2,5 milhões de habitantes. 3 bilhões e 600 milhões, vereador, é quase o suficiente para concluir as obras do nosso metrô aqui. Não tem existe. município que não tem esse valor, né, como orçamento. Isso não tem cabimento. Eu acho que você falar em valores como esse, no momento político em que vive o Brasil, não tem cabimento você discutir isso, sabe? E a gente não entende como que eles colocam em Brasília isso em pauta, né? Vai salvar o mandato de fulano ou de Beltrano. Você não tem que preocupar em salvar mandato. Quem salva o mandato é o próprio político. É o mandato dele que vai salvá-lo ou não. São os 4 anos que ele fica lá que vão salvá-lo ou não. Não é na última hora, não é fazendo, armando todo um jogo para que na última hora você possa se safar. Vereador, falando um pouquinho agora aqui sobre a Câmara Municipal, né, onde o senhor está e representa lá o senhor vice-líder do prefeito Alexandre Calil na Câmara. Recentemente a gente recebeu aqui o líder do governo, que é o vereador Léo Borges, e ele se posicionou até de uma forma dura em relação aos demais parlamentares que se consideram independentes na Câmara. Ele disse que será falsidade. O senhor compartilha dessa opinião? Um vereador que ele não assume uma posição dentro da Câmara, ele está em cima do muro? Eu entendi, eu até acompanhei a entrevista do Léo Borges à rádio aqui e vou falar um negócio para vocês. Eu não entendi quando ele fala que eles são falsos. Não foi ele usou um termo, mas não era para falar que os nossos companheiros lá na Câmara são falsos. É falsidade quando uma pessoa fala um negócio aqui sabendo que não é verdade. Não é verdade. Não teve diálogo, tá empurrando a toca de caixa. Não é isso. Teve o diálogo. Nós temos um problema. E qual que é o problema? É que as pessoas entendem que a verdade dela tem que ser a verdade de todos. E aí a pessoa o vereador coloca a posição dele, e se ninguém for a favor daquela posição que ele colocou, todos estão errados, né? Não é assim. Isso é um grupo, é uma minoria. Tanto é uma minoria que não consegue aprovar. Você coloca no parlamento, lá você discute a situação, né? E depois de discutida, você coloca para uma votação. Se a maioria entendeu que o que você pensa não é certo, a maioria é que decide. E é assim que é feito. Quando ele usou a palavra falsidade, eu entendo que o Léo Borges queria dizer isso. Que houve sim discussão, houve uma votação e que perdeu. E aí não pode chegar lá, falar uma coisa e no microfone ou para a imprensa falar outra. São vereadores que não têm diálogo? Não, tem diálogo, tem o diálogo. Todos têm o diálogo, né? Tanto da base do Calil com outros. Mas eu falo, não tem interlocução com os próprios pares? Tem interlocução. A gente percebe lá que... É isso que eu estou te falando. Por isso sou a falsidade. Porque a gente percebe lá que tem essa interlocução entre todos os vereadores. Não tem um problema entre um vereador e outro. Todos, né, conversam, todos discutem. E quando dá a impressão aqui de que empurrou a toque de caixa ou que não teve diálogo, falou, poxa, mas então não era você que estava lá no plenário. Porque você ouviu a discussão, você acompanhou tudo. Agora não pode a pessoa depois falar, tem que esperar para votar. Mas esperar mais quanto tempo? O que é o tempo? O seu tempo é o meu tempo, é o tempo da prefeitura e principalmente é o tempo da cidade. A cidade exige uma reforma administrativa. A cidade precisa de uma reforma administrativa. A política precisa de uma reforma. Com Belo Horizonte não é diferente. O que o prefeito Alexandre Calil está fazendo era o sonho para muitos. Eu confesso para você que antes de entrar na política, como entramos agora, sonhava em ver uma regional da forma como vai ser hoje. Porque antigamente era um negócio absurdo, Delma. Você chegava numa regional, eu posso falar lá onde eu moro há anos, né, na Nordeste, ou pelo menos morava na Nordeste há muito tempo, você chega numa regional, para você conseguir uma capina, para você conseguir uma capina, para você conseguir trocar uma lâmpada num poste, ou você está aliado a quem comanda aquela regional, porque ela tinha dono. É o vereador fulano de tal, é o deputado fulano de tal. Eram prefeituras dentro de uma prefeitura, isso. Né? Usavam a máquina para poder fazer a política do mandato. Não é isso que Belo Horizonte precisa? O que nós... Despolitizar as regionais. Era um sonho para qualquer um. Você chegar na regional como qualquer um outro. Chegava ao absurdo deles perguntarem, mas você já foi lá no gabinete do vereador fulano de tal? Ou você já pediu ao deputado fulano de tal? Porque se você pedir lá é mais rápido. Acabar com a troca de favor. Peraí, vamos acabar com isso. Vamos fazer um negócio sério, um negócio honesto. Vamos fazer uma política séria, honesta, transparente para as pessoas. E é isso que o Calil vem fazendo. Essa falta da troca de favor aqui que o Rodrigo citou, vereador, e o senhor estava falando agora há pouco que não entende por que alguns vereadores querem estender tanto o diálogo.
O senhor diria que essa dificuldade está relacionada exatamente com essa política que o Calil diz que está implantando, com a ausência do toma lá da cá? O senhor diria que seria o que os vereadores estão mal acostumados? Só vota alguma coisa se tiver algo em troca? Às vezes também é porque já faz parte de uma cultura da esquerda, de ficar protelando quando sabe que não vai vencer aquilo. Então vamos protelar e vamos falar que não está em diálogo. É muito mais simples. O diálogo está lá, a gente conversa, mostra as ações, mostra da forma como precisamos, da forma como Belo Horizonte precisa. E é simples. Aí vamos para a votação. E na votação ganha ou perde. Assim que é feito. Ah, mas a base do Calil sempre vai vencer. Não é a base do Calil que sempre vai vencer. Ele está colocando os projetos, o que se pede à Câmara de Belo Horizonte até o momento, são situações que Belo Horizonte merece e que os belo-horizontinos entendem que é melhor para a cidade, que é melhor para a capital, por isso estão votando sim, né? Vereador, eu queria agora falar um pouquinho de política partidária. O senhor pertence ao PSB, partido do ex-prefeito Márcio Lacerda. Isso. Inclusive, foi apoiado por ele na primeira campanha, teve apoio também agora na segunda, tem uma certa proximidade, né, com o prefeito, ou com o ex-prefeito Márcio Lacerda. Ele hoje é um pré-candidato ao governo de Minas. Isso. Eu queria saber o posicionamento do senhor. Se o senhor apoia essa pré-candidatura dele, se apoia essa ideia do PSB ter um candidato próprio e qual seria o melhor caminho para o partido nessas eleições? Vamos começar pela última. O caminho para o partido nas próximas eleições é o que ele sempre teve, o candidato dele. Aí eu já respondo a segunda. Quem é o candidato dele? O nome mais justo para o partido é o de Márcio Lacerda. Por tudo que ele fez por Belo Horizonte nos últimos 8 anos. Ele mostrou em Belo Horizonte, ele não era da política como foi nos últimos 8 anos, e mostrou claramente para que veio. Claro que você não consegue governar uma cidade como Belo Horizonte, que é a terceira maior capital do Brasil, como é que eu falo? Confortando a todos, né? Você vai ter problema com um, vai ter problema com outro, mas você fazer uma visão macro do prefeito Márcio Lacerda nos 8 anos de mandato, você não tem uma linha. Entendeu? Você vai ver que, por exemplo, na educação, o que esse homem fez em Belo Horizonte é um negócio fantástico. Ele foi considerado pela Unicef o melhor prefeito do Brasil. Agora, ele enfrenta, vereador, algumas resistências dentro do próprio partido, dentro do PSB. A ala liderada pelo deputado federal Júlio Delgado é uma ala que claramente é contra a candidatura do ex-prefeito Lacerda. O que é normal, até porque o pai do deputado federal foi candidato na última eleição. Isso é normal. Não é que você tenha que ter... Aí volta lá na votação que eu falei. E não é porque na Câmara tem que ser de um jeito e dentro do partido que eu sou filiado tem que ser de outro. Não, é da mesma forma. Vamos para a votação. E na votação ganha-se ou perde. Não tem conversa. Você defenderia prévias, por exemplo? Né? O que o Márcio Lacerda colocou nos últimos meses para o PSB é o nome dele. E o nome dele foi muito bem aceito. Hoje é disparado o nome ao governo do estado de Minas Gerais. E quais partidos o PSB está tentando costurar apoio para viabilizar essa candidatura do Márcio Lacerda? O Márcio, ele é um cara muito centrado, sabe, muito tranquilo. Ele não é de falar muito, então acordo com o partido. Isso é para um segundo momento. O momento dele agora é de mostrar para a cidade, ou melhor, mostrar para o estado de Minas Gerais o que ele fez na cidade de Belo Horizonte. E mostrar para o estado de Minas Gerais se ele está tão capacitado como esteve na prefeitura de Belo Horizonte. Esse é o momento. Agora, alianças com outros partidos, nós temos que aguardar, inclusive, as eleições, a votação que teremos em Brasília. O que muito se discute, vereador, é que o prefeito, ou o ex-prefeito Márcio Lacerda, não conseguiu criar uma aliança em torno até do próprio sucessor. O que faria ele de diferente nesse segundo momento ao qual o senhor se refere, para conseguir, de fato, uma aliança que seja pragmaticamente possível de elegê-lo governador de Minas Gerais? Mostrar para os outros o que ele conseguiu mostrar claramente para nós que somos lideranças dentro do PSB. Que houve um erro e ele corrigiu esse erro. E na vida todos nós vamos passar por isso. Houve um erro de planejamento ali, sabe? Na hora de escolher, né? Deveria ter preparado melhor um sucessor? Pode ser que sim, pode ser que sim. Eu analiso dessa forma, não que essa análise seja do partido. Pode ser que sim. Então, se houve esse erro, ele já percebeu
e já consertou esse erro dentro do próprio partido. Qual o senhor acha que deveria ser a bandeira do Márcio Lacerda para entrar nessas eleições, nessa candidatura? O melhor prefeito do Brasil nos últimos 8 anos, não foi em 1 ano, não foi em 2 anos e nem em 3. O melhor prefeito do Brasil nos últimos 8 anos, comandando a 3ª maior capital do Brasil. Ele fez com a educação de Belo Horizonte o que nós queremos para a educação do estado de Minas Gerais. Agora, o PSB tem uma possibilidade também de compor chapa com o PSDB em 2018, vereador. Ter o apoio, de repente, do partido tucano, até porque o senador Anastasia já afirmou que não quer disputar, e o partido tucano enfrenta aí uma série de dificuldades, o PSDB com as denúncias contra o senador Aécio Neves, enfim. Seria uma boa compor com o PSDB nesse momento, o PSB ter a companhia do PSDB numa chapa, na sua opinião? Ô Rodrigo, isso tem que ser muito, análise, não dá para eu te responder aqui agora o que seria melhor, porque é justamente, volta no início da conversa, é o diálogo, é sentar, ver o que está pensando, quais são as marcas que ficaram das últimas eleições, né, em todos os partidos com quem a gente vai se aliar. Uma das coisas que eu aprendi quando eu entrei agora na política, toma cuidado com quem você vai bater essa foto, hein? Porque essa foto vai para a rede social e daqui a 4 anos ela pode te prejudicar, né? Então é assim a política. Então tem que ser feita essa análise. Agora pode se beneficiar também, pode te beneficiar, né? Tem candidato a deputado ano que vem que vai sofrer por causa de uma foto que tirou na Câmara, né? Apoiando Cunha, por exemplo. Agora vai sofrer. Então você tem que tomar esses cuidados. E com o partido não é diferente. O partido vai analisar, claro, friamente, tranquilamente, quem pode estar ao lado, de que forma vão agregar, né? Porque você vai para uma disputa que ela é duríssima ao governo de um estado como Minas Gerais. Então, quem vai agregar não só a uma vitória, mas a um projeto. Não adianta você só vencer. Você tem que vencer e tem que ter um projeto. A gente está caminhando para o final da entrevista, vereador. Eu gostaria de fazer uma última pergunta e de uma resposta também objetiva. É mais fácil ser vereador ou ser repórter esportivo? Os dois, eu vou te falar, não é fácil não. Mas eu gosto muito, eu sou apaixonado por ser repórter esportivo, por ser jornalista, né? E estou gostando muito, viu, Rodrigo? Falo para você, falo para a Delma, para os ouvintes da Rádio Super, que eu estou gostando muito, muito mesmo. Estou apaixonado pelo que eu venho fazendo na Câmara de Belo Horizonte, nas ruas. A gente percebe esse retorno, sabe? É uma mudança na política que a gente precisa, que Belo Horizonte precisa, que as cidades precisam e que o estado de Minas Gerais exige. Vereador Álvaro Damião, vice-líder do prefeito Alexandre Calil na Câmara Municipal, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado pela entrevista, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, Rodrigo. Um abraço para você, um abraço para a Delma, aqui estou vendo vários amigos. Desejo toda a sorte do mundo a vocês e você sabe o quanto eu torço por você.